capítulo 1, verso 5, que diz assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Entendeu? Está dizendo que Deus realizaria em nossos dias obras tão grandiosas que as pessoas não acreditariam quando elas fossem contadas. E eu vou contar para vocês algumas bênçãos como resposta de oração. Bom, quando eu me tornei adventista, em 1986, apenas eu e um irmão chamado Pedro nos tornamos adventistas. A minha família não era adventista. Nós somos de uma família que tem 8 filhos. 8 filhos. Na verdade, são 7 homens, filhos homens, e uma filha, uma mulher apenas. Com papai e mamãe, nós somos em 10. Eu e o Pedro aceitamos Jesus e as verdades bíblicas e fomos batizados. Então, eu comecei, juntamente com o Pedro, a orar pela conversão dos nossos irmãos. Nós oramos por 5 anos. 5 anos. Veja, os meus irmãos eram assim. Um deles era metalúrgico. 2 deles eram empresários. Um outro era jogador de futebol profissional. Entendeu? Então, esses irmãos tinham dificuldades para tomar uma decisão. Porque o metalúrgico trabalhava numa fábrica muito boa. E ele tinha dificuldade para obedecer os mandamentos de Deus naquela fábrica. Ok? Os outros 2 irmãos eram empresários. Também tinham problemas para guardar os mandamentos de Deus sendo empresários. E o outro jogador de futebol também tinha. Porque quem joga futebol, para guardar os 10 mandamentos, a dificuldade é muito grande. Então, eu e o Pedro orávamos pela conversão dos nossos irmãos. E nós oramos por 5 anos. Depois de 5 anos, Deus atendeu o nosso pedido e converteu nossos irmãos. Olha que bênção. Isso é um milagre. Então, depois de 5 anos, aconteceu esse milagre. Aí nós continuamos orando, juntamente com eles, pela conversão dos meus pais. Como eu e o Pedro somos os mais antigos na fé, nós oramos pela conversão dos nossos pais por 23 anos. E os nossos irmãos se converteram depois, oraram também, mas não todo esse tempo, porque eles eram adventistas há menos tempo. Eu sei que nós oramos 23 anos pela conversão dos nossos pais. E Deus foi misericordioso. Depois de 23 anos, o meu pai e a minha mãe se converteram. Mas veja, o meu pai era um dependente da bebida. Ele bebeu durante muitos anos. Era um alcoólatra. Entendeu? E o meu pai era uma pessoa que não aceitava os ensinamentos bíblicos que nós pregávamos. Ele era contra. E ele, na verdade, tinha uma experiência assim no passado que levava o meu pai a não crer nem em padre, nem em pastor. Então meu pai é aquele pernambucano que tem uma palavra só, que é uma pessoa difícil de aceitar uma outra ideia, é uma pessoa que tem uma convicção das suas ideias e dificilmente muda. E sabe como foi para o meu pai aceitar Jesus? Claro, 23 anos de oração, certo? Mas um dia meu pai ficou doente, teve câncer. E foi na hora mais difícil do câncer, que ele teve um câncer na próstata e também no reto, e ele sofreu muito com isso, e ele foi levado às pressas para fazer uma cirurgia, e foi ali, antes de ir para a cirurgia, que ele pediu pela primeira vez oração. Nós já vínhamos orando por ele um tempão, mas ele pediu oração. Isso é muito significativo. E ele fez uma promessa, que se ele fizesse a cirurgia e saísse bem, ele pararia de fumar, pararia de beber e aceitaria Jesus. E Deus ouviu o pedido dele e ouviu as nossas orações. E ele saiu da cirurgia muito bem, foi um sucesso, e ele voltou ao normal e viveu muitos anos. E aí o meu pai cumpriu a palavra dele, parou de beber, parou de fumar, aceitou Jesus e nós batizamos o meu pai e a minha mãe. Amém? Isso foi um milagre extraordinário, entendeu? Porque meu pai era muito duro, mas ele e a minha mãe aceitaram. Hoje, na minha casa, nós somos em 5 pastores adventistas. E tem um irmão, que é o Pedro, que não é pastor, mas é um pregador do evangelho, um obreiro, um missionário, um evangelista. Então veja como Deus ouviu as nossas orações e nos deu essa grande vitória. Então Deus ouve sim as orações. Amém?
Eu estou dando esse testemunho para você nessa noite, para você ver que Deus escuta as orações. Deus seja louvado por isso, né? Aleluias ao nome do Senhor. Deixa eu te contar uma outra história, um outro testemunho. Eu estava uma vez, no domingo à noite, pregando numa cidade do interior de São Paulo, e quando nós terminamos a pregação, estávamos em 3 no carro. Era um carro novo, e o dono do carro que me levou para esse evangelismo, estava eu, ele e uma outra pessoa. E quando nós voltávamos no domingo à noite, numa estrada escura, de um lado tinha abismos e do outro tinha montanhas. E do nada o carro parou. O carro todo parou de funcionar, apagou. E era um carro novo. E ninguém entendeu nada. Ficamos dentro do carro, os 3, tentando funcionar o carro e não funcionava. O rapaz girava a chave do carro, nem dava sinal, nada. Como se fosse um carro velho, mas era um carro novo. E nós não entendemos nada. Então nós decidimos o seguinte, vamos dormir dentro do carro e amanhã cedo a gente resolve. Não, mas ficar no carro, na rua, esse horário é perigoso. Então nós pensamos, vamos fazer o quê? Aí ficamos ali conversando um pouco e tal, e finalmente eu disse, olha, vamos orar. E aí decidimos orar. E eu disse a eles, nós vamos orar. E o motorista estava preocupado. E o outro rapaz que estava junto não estava afastado da igreja. E ele já não tinha aquela fé, não tinha mais aquela confiança em Deus. E o que aconteceu? Ele, por causa de tudo isso, ele ficou assim meio que observando a gente para ver o que a gente ia fazer e tal, se a gente ia orar e se ia dar certo ou não ia dar certo, entendeu? E aí ele ficou só observando e disse, não, vamos orar, vamos pedir para Deus que Deus nos abençoe e que Deus resolva esse problema. E aí então nós 3 ali oramos e o ex-adventista ficava só observando e eu fiz uma oração e falei, Senhor, contei para Deus, nós estamos nessa situação aqui, precisamos chegar em casa e tal, e eu peço ao Senhor que mande um anjo mecânico, que conserte esse carro, que nos tire daqui, que nos livre dessa situação. Fiz uma oração para Deus, bem sincera, bem verdadeira. E depois que eu terminei a oração, eu falei para o motorista, liga o carro. E ele olhou para mim e falou assim, tem certeza? Falei, claro, liga o carro. Mas ele tinha medo de ligar o carro e não pegar. Ele tinha medo de ligar o carro e não dar certo. Esse era o medo dele. Eu falei, não, liga o carro. E o outro que estava atrás, que estava afastado da igreja, ficou só de olho para observar. Será que Deus vai atender essa oração? Então era também um teste, uma experiência, entendeu? Para ele. E aí o motorista vai e liga o carro. Gente, presta atenção. Quando ele ligou o carro, na primeira o carro pegou. O carro pegou e o nosso motorista ficou impressionado, eu fiquei impressionado, e o rapaz que estava afastado da igreja ficou tão tocado que aquilo ajudou na decisão dele para voltar. E ele voltou para a igreja, se consertou com Deus, se reconciliou com Deus e voltou para a igreja. Você vê como é? Deus atendeu a oração imediata ali. O carro pegou, a gente foi embora, e no dia seguinte, ou seja, o carro nunca teve mais nada. Então, Deus ouviu aquela oração. Vê como Deus faz as coisas? Impressionante, né? Como Deus ouve a oração e responde à oração. Eu estou contando esses testemunhos para você alimentar a sua fé e saber que Deus ouve as orações, que Deus atende as orações. Amém?